Boa noite, estamos agora dando início ao estudo da obra Energia dos Chakras. Dentre as várias obras que já estudamos aqui do Projeto Espiritizar, essa iniciaremos hoje, que trata da abordagem do poder terapêutico, da fé, da meditação e da oração associado aos chakras. Vamos dar início à nossa proposta de estudo através do comentário de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraímos do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, é uma parte referente à primeira carta a Pedro, capítulo 5, versículo 2, que diz: atendamos aos imperativos do serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual, não por meio de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo de interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem. Vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. Emmanuel, utilizando de uma linguagem expressa pelo verbo de forma no imperativo, atendamos aos imperativos do serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual. Emmanuel se refere ao fato de que cada um de nós, de acordo com o nível de consciência que já temos, trazemos compromissos, trazemos possibilidades de exercício do serviço divino, que, em outros termos, podemos entender o serviço do bem, a participação associada à parceria com os espíritos benfeitores. E aí ele prossegue: não por meio de constrangimento. Não por meio de constrangimento, porque a proposta de renovação e de vivência do amor trazida no Evangelho do Cristo tem que necessariamente nascer e surgir da consciência das leis divinas em nós, da sensibilidade que o próprio exemplo do Cristo, dos apóstolos e dos missionários do bem enviados por Deus à Terra despertam em nós a sensibilidade de nos associarmos de coração ao trabalho, à vivência do bem. E por isso Emmanuel aqui lembra, não por meio de constrangimento, não achando que a proposta é de esforço de fazer o bem como um dever a cumprir, quando na verdade, baseado na essência do Evangelho do Cristo, nós somos chamados a nos plenificarmos, a nos sentirmos felizes em realizar o trabalho do bem. E continuando ele diz: mas pela boa vontade espontânea, fugindo de interesses particularistas e de ânimo firme, pronto para servir ao bem. Emmanuel aqui encerra esse parágrafo da mensagem, deixando novamente ressaltado para nós o fato muito importante que a nossa ação no bem não pode estar atendendo a interesses particularistas. Como assim? Não pode estar presente as interferências da nossa personalidade,
de objetivos ou de interesses imediatistas ou passageiros, mas sim o objetivo maior da conquista dos tesouros da vida imortal, trazida pelo Cristo, na medida em que nós nos sensibilizamos à conquista das virtudes. Da virtude, sobretudo, da caridade e da atuação no campo do bem. Bom, vamos agora para o nosso estudo dessa noite, a apresentação do livro Energia dos Chakras. Quero lembrar que esta obra, ela faz parte de uma trilogia do projeto Espiritizar em cima da temática geral do chakra. Então nós iremos ter, posteriormente, a energia dos chakras e o poder terapêutico de se sentir um espírito imortal. E depois ainda teremos energia dos chakras e o poder terapêutico da gratidão. Então, essa trilogia de obras em torno da energia do chakra, que poderia parecer a princípio um tema de uma abordagem rápida, precisa, aqui é trabalhada de uma forma ampla e detalhada. Vamos então agora à apresentação dessa primeira obra, que vai abordar o poder terapêutico da fé, da meditação e da oração. As energias dos chakras que trazemos no perispírito são fundamentais para o nosso equilíbrio físico e mental. Dependendo da forma como nos movimentamos frente à vida, essas energias estarão inibidas, congestionadas ou equilibradas. Os chakras se situam no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Por isso ainda não podem ser identificados por aparelhos, mesmo aparelhos avançados em tecnologia, como ressonâncias magnéticas, muito menos o raio-x, para se identificar esses centros de força que estão em todas as criaturas humanas. A localização deles é no nosso corpo espiritual. Mas aqui, voltando ao texto, diz assim, que essas energias dos chakras são fundamentais para o nosso equilíbrio físico e mental. E dependendo de como nós estivermos atuando na vida, isso significa o seguinte, é de que através do nosso pensamento, das nossas ações, das nossas emoções, nós podemos estar congestionando as energias dos chakras, inibindo-as ou patrocinando o seu equilíbrio. É justamente focado nessa diretriz do estudo dos chakras que essas obras irão tratar. Então, a importância do tema se estende e ganha profundidade porque ela estará profundamente associada às questões de ordem moral ou espiritual. Analisando-as pelo prisma moral, no qual o mais importante não são os chakras em si mesmos, mas as virtudes que geram a harmonia de cada um deles. Conhecê-las, senti-las e vivenciá-las é fundamental para o nosso equilíbrio físico, psíquico e espiritual. É claro que quando
as energias dos chakras estão desequilibradas, desarmonizadas, a consequência disso é o surgimento de doenças que vão se expressar no corpo físico. Esse trabalho de estudo, de conhecimento dos chakras e de como as nossas ações, pensamentos e emoções interferem são o fundamento do estudo dessas obras. Estudemos atentamente o Livro dos Espíritos e veremos que o próprio codificador referiu-se ao assunto. É verdade que ele não utilizou a palavra sânscrita chakra, mas empregou a expressão centro vital, que é a mesma coisa. Então, na apresentação do livro, antes do primeiro capítulo, nós vamos entendendo as raízes e os fundamentos do estudo desses centros de força, desde a partir da própria codificação. Porque no livro dos Espíritos, com o nome de centro vital, é abordado a presença desses centros de força no corpo espiritual. Abordaremos as virtudes relacionadas ao equilíbrio do primeiro chakra, o da segurança. Estudaremos especialmente a fé, a meditação e a oração, que são instrumentos de autoconhecimento e de autotransformação. Então, nessa primeira obra, haverá um espaço maior ao estudo do primeiro chakra, em termos de classificações, que existem diversas a respeito dos chakras. Essas obras irão abordar, sobretudo, a divisão de 7 chakras principais. O que nessa obra estará sendo tratado com mais profundidade é o primeiro chakra. E associado a ele, nós estaremos vendo a questão da fé, da meditação e da oração. Inclusive e sobretudo, porque esses elementos estão profundamente associados a autoconhecimento e a autotransformação nossa. As referências mais vistas sobre os chakras aparecem nas obras de André Luiz, que utiliza a expressão centros de força. E aqui são citadas algumas dessas obras: Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Sexo e Destino, Entre a Terra e o Céu. Então, como podemos ver, há uma diversidade grande de informações a respeito do chakra nas obras de Francisco Cândido Xavier, especialmente nas do Espírito André Luiz. E isso aqui é enfatizado justamente para tirar aquele aspecto que alguns poderiam ter de algo místico em relação aos chakras. Porque hoje a abordagem, mesmo a partir da própria doutrina espírita, é de um caráter científico. É de um caráter, a abordagem dos chakras, no nível de realidade e de repercussão em nossa saúde, como nós estaremos vendo, de uma forma muito impactante. Manuel Filomeno de Miranda, em várias de suas obras, psicografadas por Divaldo Pereira Franco, cita os chakras. No livro Nos Bastidores da Obsessão, no capítulo 3, tem essa referência. Ativados os chakras, através dos passes habilmente aplicados, a paciente desdobrada parcialmente pelo sono físico pareceu sofrer um delíquio.
Então, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, também é muito tratada a questão dos chakras. Por isso, esse assunto deu margem a 3 obras do Projeto Espiritizar. Porque a abordagem que já existe hoje, diversificada em inúmeras obras, foi feito esse trabalho de concisão e de maior aprofundamento, como nós iremos ver logo em seguida, na perspectiva da psicologia tibetana, fora o material proveniente das obras espíritas. E veremos por quê. Os chakras fazem parte do perispírito e estão de acordo com as leis divinas naturais. Não são uma invenção esotérica de orientais místicos, como muitos, inclusive do ideal espírita, pensam. Então, há muitos espíritas que, por desconhecimento doutrinário, acham que centros de força, que chakras, é coisa da filosofia ou da religião oriental. Claro que há uma enorme contribuição por parte da filosofia oriental sobre os chakras. A própria medicina alternativa da acupuntura utiliza os meridianos e utiliza os chakras, com resultados terapêuticos efetivos, mesmo sem que esses chakras possam ser percebidos por aparelhos de tecnologia humana. Há todo um trabalho que já é realizado pela medicina alternativa face à existência dos mesmos. O que nós agora estaremos ampliando muito mais o nosso conhecimento e perspectiva é a possibilidade de trabalhá-los à luz dos valores morais e espirituais. Neste livro, utilizaremos um sistema de classificação dos chakras da psicologia tibetana, que estuda não só os chakras, com base nas suas funções morais, mas também as virtudes que lhes equilibram. Então aqui nós vemos a importância que esses estudos podem e devem ter para nós. Porque nós iremos poder contextualizar com as lições que serão abordadas as questões de aplicação pessoal no nosso esforço de sensibilidade ao bem, da ação da caridade, do equilíbrio dos pensamentos e das emoções, que positivam a atuação desses chakras, estabelecendo níveis de saúde, de harmonia física, as quais a própria acupuntura e outras medicinas alternativas têm um direcionamento específico, claro, sem os contributos de ordem moral propriamente, que aqui serão abordados. E por isso mesmo a importância desse estudo que estaremos participando a partir de hoje. Então, voltando aqui ainda esse slide, com base na psicologia tibetana, que estuda não só os chakras, com base nas suas funções morais, mas também as virtudes que lhes equilibram. Então, determinadas descompensações que se expressam às vezes no surgimento de doenças. Iremos ver as abordagens aonde o trabalho e esforço nosso na conquista de determinadas virtudes irão ter uma repercussão direta sobre determinado chakra
associado a alguma doença que nós possamos estar tendo. Nosso intento é compreender que tais funções não são apenas fisiológicas, mas estão ligadas às virtudes que proporcionam a moralização do ser humano na busca de sua espiritualização. Então, é muito interessante, a partir desses estudos, percebermos as repercussões que se dão no plano físico, no nosso corpo, pelo trabalho de equilíbrio dos chakras. Mas aqui voltamos a ressaltar um equilíbrio que estará sendo tratado pelo campo moral. Claro, sem tirar a importância, dos próprios trabalhos científicos que existem na medicina alternativa a benefício da saúde. Mas aqui é interessante voltarmos a destacar que será mais um campo de incentivo, de motivação para esse trabalho de despertamento espiritual, de sensibilidade que estaremos cada vez mais trabalhando aos ensinos do Evangelho do Cristo, percebendo a repercussão direta que isso vai ter em nossa saúde. O que entendemos torna-se de uma forma muito mais motivadora esse trabalho que vem sendo muito desenvolvido pelo projeto Espiritizar. Nós estivemos abordando recentemente a obra Consciência Espírita, que de certo modo já fazia um preparo antecipado para esse estudo que estaremos tendo agora. E queremos lembrar também, por último, nós aqui já adentramos no primeiro capítulo da obra, e que fará com que esse estudo ele positive na associação com as obras espíritas que nós já temos a superação de qualquer aspecto que antes nós poderíamos ter de se tratar de alguma coisa mística ou espiritual ou de quem acredita. É preciso que estejamos vendo agora, a partir de hoje, nesse estudo, as perspectivas de incentivo ao trabalho profundo de moralização que somos muito incentivados através do projeto Espiritizar. Esse primeiro encontro que estamos tendo aqui, ele foi só para a apresentação realmente da obra. Nós iremos até encerrar o estudo um pouco mais cedo e no próximo estudo nós já estaremos nos adentrando no capítulo 2 do livro. Como sempre, deixamos aqui um incentivo para a aquisição do livro, para a leitura de todo o conteúdo, porque nós apenas trazemos alguns slides que sintetizam textos que nos chamaram mais atenção. Mas é muito importante aqueles que puderem adquirir a obra, adquirirem. Vamos então assim agradecer àqueles que nos acompanharam, se possível compartilhem essas informações. Até o próximo estudo, uma boa noite para todos.